Ilustríssimos conselheiros, boa tarde. Eu serei muito breve para não tomar o tempo dos senhores desnecessariamente e também porque a questão em exame é simples, demandando apenas o esclarecimento de alguns pontos específicos. Estão em julgamento 8 recursos voluntários interpostos pela Baimoto Limitada. Há um pedido de julgamento conjunto desses recursos porque eles são estritamente relacionados, já que todos decorrem de pedidos de compensação não homologados e também o crédito de todos eles é oriundo de pagamentos a maior de estimativas de imposto de renda e CSLL no ano calendário de 2012. A primeira coisa que eu preciso que os senhores tenham em mente é que esses pagamentos a maior de estimativas de imposto de renda e CSLL não compuseram o saldo negativo de 2012. Como que essa discussão chegou aqui no CARF? A empresa, ela revisitou a sua escrituração contábil e fiscal e verificou que efetuou o pagamento a maior das suas estimativas. Então, ela retificou a sua DIPJ, deveria também ter retificado a sua DCTF antes de transmitir os pedidos de compensação. Mas ela esqueceu de retificar a DCTF e retificou apenas a DIPJ. Quando a Receita Federal foi fazer o cruzamento automático dos pagamentos dos DARFs com a DCTF, ela não visualizou o crédito do PERDECOMP, porque a DCTF não havia sido retificada. Se nesse caso tivesse ocorrido a intimação preliminar que a Receita Federal costuma fazer, que permite ao contribuinte esclarecer pontos a respeito do seu pedido de compensação, provavelmente essa discussão já teria terminado e não teria caminhado até o CARF, porque é uma questão de fácil averiguação. Pois bem, o contribuinte só teve ciência desse seu engano quando ele foi cientificado do despacho decisório. E aí ele apresentou manifestação de conformidade, explicou esse erro na retificação do DCTF e apresentou alguns documentos visando apenas elucidar os cálculos que ele fez para chegar àquele valor de débito. A DRJ não aceitou essa retificação posterior da DCTF e, além disso, ressaltou que a planilha apresentada pelo contribuinte não fazia prova e nem substituiria os seus livros fiscais e contábeis. É óbvio que não. O contribuinte sabe que não. Ele apresentou essa planilha apenas para elucidar, para facilitar a vida dos julgadores, para encontrar mais rápido o crédito que foi apurado. Mas são os outros documentos que dão suporte ao crédito. E foi por isso que o contribuinte juntou também no recurso voluntário exaustivamente, todos os documentos que permitem a averiguação do exato valor que foi declarado na DIPJ retificadora e na DCTF retificadora. Então, durante esse julgamento, já estão nos autos os recibos da escrituração contábil digital que foram entregues à Receita Federal em 2013, a DIPJ retificadora e ativa, que foi entregue em setembro de 2014, a cópia do LALUR do ano calendário de 2012, a planilha detalhada da apuração do Imposto de Renda e da CSLL do ano de 2012 e a cópia das DREs que já estão dentro da ECD, mas que o contribuinte juntou por cautela para esgotar toda a documentação para, finalmente, para que não reste nenhuma dúvida da existência do seu crédito. Então, apesar de não ter retificado a sua DCTF antes de transmitir o PERDECOMP, todos esses documentos apresentados comprovam, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o crédito utilizado, ele efetivamente existe. A jurisprudência do CARF, ela é pacífica nesse ponto de que a retificação da DCTF posterior não impede que o contribuinte usufrua um crédito que ele realmente faz jus. Então, esse impedimento de ausência de retificação da DCTF, ele não é absoluto para a utilização do crédito, desde que o contribuinte comprove que ele realmente tinha esse crédito por meio de todos esses outros documentos, como ele comprovou. Nos memoriais que foram disponibilizados aos senhores, eu juntei essa planilha, que foi feita apenas para demonstrar em quais processos nas colunas e as folhas correspondentes em cada linha relativas aos documentos que foram juntados aos autos
necessários para chegar à conclusão da existência do crédito. Então, para os senhores visualizarem que, por exemplo, em janeiro de 2012, que é um crédito de CSLL, qual que era o problema? A DCTF original, ela foi informado o valor de CSLL de estimativa de 41.647. Mas quando a empresa revisitou a contabilidade, ela verificou que, na verdade, esse valor era de R$ 34.101 e informou na sua DIPJ corretamente. Mas esqueceu de retificar a sua DCTF para colocar o valor correto do débito de R$ 34.101, exatamente igual à sua DIPJ. Então, em razão dessa ausência de retificação, a Receita Federal não enxergou esse crédito informado no Perdecompo de R$ 7.545, que é exatamente a diferença da DCTF original para a DIPJ original. Essa metodologia foi adotada em todos os outros processos, com a intenção de esclarecer melhor e facilitar a análise dos senhores. Diante dessas considerações, eu peço para que seja dado provimento aos recursos voluntários interpostos pela Baimoto Limitada, para que sejam devidamente homologados todos os pedidos de compensação apresentados, dada a exaustiva comprovação da origem desse crédito. Muito obrigada.